Quem quiser participar. Então, bom dia a todos. Já vi gente com aqueles relógios de painel que... tudo, né? Também. Borracha, então. Vocês são muito amadores na cola. Então, vamos lá, nossa última aula hoje. Nós vamos falar de sucessões. É isso mesmo. Nós começamos o direito de família, não foi? Ali a pessoa casa, lindo, maravilhoso, não é assim? Nós vimos que tem personalidade, casa, tem os filhos, falamos de adoção, falamos de subtração de menores. Hoje nós vamos falar de morte. E aquela pessoa que falece? E aquela pessoa que falece no exterior? Você está lá, bonitinho, viajando de férias. Você não, né? Seu cliente está lá, bonitinho, viajando de férias. De repente, tadinho, ele tem um ataque cardíaco, falece. E agora? Faleceu no exterior? Ou não? Hoje, nós já temos uma facilidade muito grande para aquelas pessoas, claro, mais ricas, de comprar imóvel no exterior. Toda semana, minha mãe me manda uma mensagem, né? Assim, Itália vende casas a €1. Já contei isso aqui para vocês, não é? Toda semana ela me manda, né? Porque o sonho dela é comprar uma daquelas casas de €1. Né? Estados Unidos vende casa por $1. Toda semana ela me manda aquelas mensagens. Então fica mais fácil hoje, pela nossa comunicação, pelas redes sociais, pela condição, fica muito mais fácil para quem, claro, tem dinheiro, comprar imóveis no exterior. E como é que fica esses imóveis no exterior quando a pessoa falece? E aí? E se eu comprar um imóvel no exterior? Se eu quiser comprar uma casa em algum lugar fora do Brasil, mas eu não resido aqui, como que vai ficar, tá? Esse meu bem quando eu falecer? Onde meus herdeiros vão ajuizar aquela ação de inventário? Vai ser no Brasil? Vai ser no exterior? Ou vai ser no Brasil e no exterior? Então, aqui nós vamos tratar dessa situação de sucessões. Quem foi meu aluno de sucessões viu que lá num dia eu falei para vocês, lá no início de sucessões, eu disse para vocês o seguinte: olha, o inventário ele tem que ser feito no local do domicílio do decujus. Não foi assim? Onde o decujus tinha domicílio, vai ter o inventário. Não foi isso que eu falei, José Inês? Foi. E eu disse também, olha, mas nós vamos ter uma hipótese em que nós vamos admitir 2, 3, 4, 5 inventários. Não dentro do Brasil. Dentro do Brasil, nós só podemos ter um inventário. Se tiver 2 inventários dentro do Brasil, o que nós temos? Uma hipótese de litispendência. Então, eu tenho que excluir aquele que não é do domicílio do decujus e remeter tudo para o domicílio do decujus. Mas se eu tiver imóveis, se eu tiver bens no exterior, nós vamos fazer inventários em todos os países que aquele decujus deixou bens. Então, o cara lá, o dono da Amazon, o homem mais rico do mundo, digamos que ele tenha imóveis espalhados por todo o mundo. Agora ele vai comprar um super mega iate, que vai ter bandeira holandesa. Então, ele tem um bem imóvel com bandeira holandesa. Se ele falecer, e aí? Os herdeiros dele vão ter de ajuizar inventários em todos os lugares que ele tiver imóveis, lá nos Estados Unidos, na Holanda, se ele tiver imóveis no Brasil, aqui no Brasil, tudo. Nós vamos ter o que nós chamamos de pluralidade dos juízos sucessórios. Então, agora sim, José Inês, nós vamos sair de sucessões
e vamos tratar dessa pluralidade de juízos sucessórios. Vocês vão ver, aqui em Direito Internacional Privado, que não muda muito de tudo aquilo que nós estudamos. Domicílio do autor, então vai valer a regra do domicílio do autor. O elemento de conexão do local do imóvel também não vai variar. Então, tudo isso que nós vimos ao longo desse bimestre, nós vamos usar aqui em sucessões também. Mas vamos fazer uma pequena introdução sobre sucessões, para quem não lembra de sucessões, vamos falar um pouquinho dessa disciplina que é extremamente importante na nossa vida jurídica, porque, infelizmente, todo mundo morre. A única certeza da vida é que um dia alguém vai morrer. E quando alguém morre, precisa de um advogado, tá bom? Precisa de um advogado ali do lado, ainda que seja para fazer um inventário negativo. O que é um inventário negativo, José Inês? É aquele inventário que vai falar, olha, aquela pessoa não deixou bens, vai precisar de um advogado. Tá? Então, vamos lembrar um pouquinho de sucessões. Falei de sucessões ontem, falar de sucessões hoje. Tá? Vamos falar um pouquinho, então, dessa disciplina que é sucessões, tá? Quais são os tipos de sucessões que nós temos? Sucessão inter vivos, tá? Então, por exemplo, uma empresa, ela é comprada por outra empresa. Elas se fundem, vira uma nova empresa, sucessão inter vivos, tá bom? Mas o que interessa para a gente é a sucessão causa-mortes, que é aquela que ocorre quando alguém falece. Então, quando alguém falece, uma pessoa física falece, nós vamos ter a transmissão do patrimônio, seja o patrimônio dívida, seja o patrimônio créditos, tive que sair aqui, seja o patrimônio crédito dessa pessoa que faleceu para os seus herdeiros. Lembrando, claro, que as dívidas, elas não vão ultrapassar a herança. Então, se uma pessoa deixou 100 milhões em dívidas, mas só tem 80 milhões em patrimônio, os 20 milhões aí, os credores vão ter de se virar. Vai ficar para os credores, bem feito. Quem mandou não pedir um imóvel de garantia, tá? Quando nós chamamos, né, esse termo de cujos, de onde vem esse termo que nós usamos, né? Vem da seguinte frase em latim, de cujos successiones hereditaris agitur. Então, esse termo de cujos é daquela sucessão hereditária que vamos discutir, tá? Direito, né? O que é a sucessão? É um direito que é seu. Esse direito de suceder, ok? Alguém é um direito seu que você não pode vender, você não pode trocar, você não pode renunciar ao seu direito de suceder alguém. Você pode renunciar aos bens da herança, mas esse seu direito de suceder, não. Esse é um direito que você não pode dispor, ok? Então, o direito de suceder é aquele direito que está lá na Constituição que diz o seguinte: se você é filho, você tem o direito de suceder o seu pai, tá bom? Direito de suceder seu pai, sua mãe, ok? Nos bens que ele deixar. Eu posso renunciar ao meu direito de ser herdeiro? Não. Mas eu posso renunciar aos bens da herança? Posso. Posso renunciar. Não quero aquele Fusca velho. Não quero. Esse Fusca aí só vai dar trabalho. Não quero. Posso renunciar? Posso. Mas posso renunciar ao direito de ser herdeira? Não. Esse eu não posso. Esse é meu. Vamos falar, então, aqui um pouquinho da sucessão no nosso direito internacional privado. Quando nós vamos ter
o envolvimento dessa disciplina. Quando nós vamos tratar aquela sucessão dentro aqui do direito internacional privado, quando eu tiver pessoas com nacionalidades distintas, quando eu tiver bens em países diferentes, ou quando eu tiver um testamento que não foi feito no domicílio do testador, ok? Então, quando nós tivermos pessoas com nacionalidades distintas, bens em locais diferentes, locais eu me refiro a países diferentes, ou mais de um país, e quando eu tiver testamento que foi feito fora do domicílio do autor, tá bom? Então, aí eu vou envolver o direito internacional privado. Quais são as legislações que nós vamos aplicar à sucessão? A legislação do domicílio do testador, do de cujus, tá bom? Então, essa é a primeira lei que nós vamos aplicar, a lei do domicílio do de cujus. Nós também vamos aplicar, atenção, a Constituição Federal. Quando nós tivermos filhos ou cônjuge de nacionalidade brasileira, tá bom? Então, quando nós tivermos filhos ou cônjuge de nacionalidade brasileira, nós vamos aplicar aquilo que está disposto lá no artigo 5º, inciso 31 da Constituição, que vai dizer o seguinte: olha, na sucessão internacional, quando tiver filhos ou cônjuge de nacionalidade brasileira, nós vamos aplicar a lei mais benéfica para esses nacionais brasileiros. E o que a lei está falando ali, a Constituição? Entre a lei brasileira e a lei do domicílio do de cujus, nós vamos fazer exercício para mostrar como funciona. Então, entre a lei do domicílio do de cujus e a lei brasileira, o juiz brasileiro vai ver qual que é mais benéfica. É a lei brasileira? É a lei do domicílio do de cujus? Qual que eu vou aplicar? Tá? Qual que eu vou aplicar? A lei mais benéfica. Qual é a lei mais benéfica? Ainda que o imóvel esteja no Brasil. Tá bom? Ainda que o imóvel esteja no Brasil, ele vai olhar, é a lei do domicílio do de cujus, é a lei do Brasil. Ah, a lei do domicílio do de cujus é melhor? É melhor, então eu vou aplicar a lei do domicílio do de cujus, ok? A mesma disposição está lá na LINDB, artigo 10, tá? Vamos falar um pouquinho de capacidade para suceder. Por que eu quero falar disso daqui? Porque eu já vi julgados, tá, no STF, no STJ, discutindo essa capacidade de suceder no âmbito internacional, tá? Nós temos de fazer uma distinção entre qualidade de ser herdeiro e capacidade de suceder. São coisas distintas. Quem pode ser herdeiro aqui no Brasil? Quem pode ser herdeiro? Olha só quem pode ser herdeiro aqui no Brasil. Pessoas concebidas. Então, quem está ali, aquele bebezinho nascituro que está na barriga da mãe. Eu estou aqui mexendo na minha barriga como se eu estivesse grávida. Estou não, estou só acima do peso. Tá? Então, aqueles bebezinhos que ainda não nasceram e estão na barriga da mãe, aquelas pessoas têm qualidade de ser herdeiro, podem ser herdeiras. E pessoas que nasceram até o momento da abertura da sucessão. Aqui eu não me interessa se a pessoa nasceu e está viva ou nasceu e já morreu. É herdeiro. Porque nós temos lá no direito da sucessão
das sucessões, o princípio da representação. Então, quem pode ser herdeiro no Brasil? Pessoas que ainda não nasceram, estão na barriga da mãe, tá? Essa pessoa, esse nascituro, ok? Ele pode ser herdeiro. E pessoas que já nasceram. A lei, o Código Civil, não está falando pessoas que estão vivas, não. Está falando pessoas que nasceram até o momento da abertura da sucessão. Eu vi um julgado, eu recebi um push, né? De vez em quando eu dou uma olhadinha nos push. Tinha um julgamento muito interessante do STJ. Olha só, o casal, o cara tinha 70 anos, ele teve um segundo casamento, e com essa segunda esposa, eles estavam tentando ter filhos, porque a segunda esposa não tinha filhos, ele já tinha 3 filhos, e eles fizeram fertilização in vitro. Só que os embriões ainda não estavam implantados. Então, existia uma expectativa, tá bom? Naqueles embriões. E o cara morreu. O cara morreu. Ok? Morreu com 75 anos. A esposa atual, não é a falecida, a sobrevivente, queria implantar os embriões. Tá bom? Queria implantar os embriões. Só que os filhos de cujos entraram na justiça para impedir que ela fizesse a inseminação, ok? E que esses embriões, se nascessem, fossem herdeiros. Olha só a situação. Por quê? Porque eles não queriam dividir a herança, não é? Não queriam dividir a herança. Então, eles entraram na justiça para impedir que a esposa, né, o cônjuge supérstice, implantasse os embriões e que os embriões, se nascidos, não fossem herdeiros, porque iriam ferir o artigo 1798. O que o STJ entendeu? Olha só, era interesse do cara que morreu, do vovozinho que morreu, ter outros filhos? Era. Tanto era interesse que ele participou lá da FIV, tá? Precisa da parte masculina para fazer a FIV, e era dele. Eram os espermatozoides dele. Então, ele tinha interesse, ele respondeu aos questionários, ele foi lá e fez a coleta, ele participou, tá? Ele autorizou aquela FIV. Ela só não foi implementada porque ele morreu. Mas era o interesse dele. Então, a esposa pode fazer a FIV, a fertilização in vitro? Pode. Os filhos não podem impedir. Porque era a vontade do de cujus. Então, ela pode fazer. E se aqueles embriões virarem um feto e esse feto sobreviver, nascer com vida, vai ser herdeiro, sim. Ainda que contrário ao artigo 1798. Tá? Então, quem pode ser herdeiro? Tudo isso, né? Tudo isso para quê? Para falar quem pode ser herdeiro. Pessoas já concebidas no momento do falecimento, pessoas que nasceram, e agora vamos entrar, não é, num novo ramo do direito, aqueles embriões. Aqueles embriões que estão guardados, que tem o material genético da pessoa, ou que a pessoa consentiu que usasse o material genético de outro, tá? Para ser pai socioafetivo,
aqueles embriões também podem ser herdeiros. Então, essa qualidade de herdeiro, nós vamos observar de acordo com o quê? Com a lei do domicílio do decujus. Então, se a pessoa reside no Brasil, quem pode ser herdeiro? Pessoas nascidas, tá? No momento da morte, pessoas que pessoas concebidas, então eu não posso chamar de pessoas, fetos que ainda estejam em desenvolvimento, e esses embriões aí com base em uma jurisprudência. Tá bom? Então, no Brasil, quem pode ser herdeiro? Essas pessoas. Mas quem tem capacidade para suceder? Quem tem capacidade para suceder no Brasil? Pessoas nascidas com vida. Então, aquele feto que está lá na barriga da mãe, ele tem uma expectativa de direito? Tem. Se ele nascer com vida, ele vai ser herdeiro. Não é assim? Então, aquele feto tem uma expectativa. Nós dizemos aqui no direito que são os direitos do nascituro. Ali é uma expectativa. Se ele nascer com vida, se ele respirar, basta respirar uma única vez. Se ele respirar, tá bom? Se ele respirar, basta uma única vez, tá? Respirou, ele é herdeiro. Então, a capacidade de suceder vai ser com base na lei do domicílio do sucessor. Então, atenção, qualidade de herdeiro, domicílio do decujus. O que a lei lá do domicílio do decujus vai falar com relação a quem pode herdar? Ok? Quem pode ser herdeiro? E a lei do sucessor vai falar se ele tem essa capacidade. E aí nós temos um caso muito emblemático aqui no direito das sucessões, que diz respeito a essa capacidade de suceder. Um casal, ok? Um casal espanhol, tá bom? Um casal espanhol adotou uma menina lá na Espanha, ok? Essa menina veio morar no Brasil. Aqui o casal comprou imóveis. Essa filha morava aqui no Brasil, essa filha adotada morava aqui no Brasil, mas o decujus, o casal, morava no exterior, morava lá na Espanha, tá? O pai morreu. E os filhos biológicos e a filha, não é? Foram abrir o inventário do pai, ok? A lei espanhola, olha o absurdo, gente. A lei espanhola diz o seguinte: legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão. Ok, mas só podem suceder os filhos biológicos. O que a lei espanhola diz? Que todo mundo que é nascido ou concebido tem qualidade de herdeiro, mas a capacidade de suceder é exclusiva para os filhos biológicos. Então, os filhos biológicos queriam excluir da sucessão a filha adotada. Ok, pela lei espanhola, você tira. Então, ela não vai ter direito aos bens que estão lá em território espanhol. Mas e os bens que estão no Brasil? Aí os filhos ajuizaram, né? Os filhos biológicos inventaram aqui no Brasil e requereram a exclusão da filha adotada da sucessão, alegando o quê? Olha, lá na lei espanhola, ela não tem capacidade de ser herdeira.
que o STF entendeu? Chegou no STF. A Constituição brasileira não faz distinção entre filhos. Eu não quero saber se é filho adotado, se é filho biológico, se é filho socioafetivo. Não interessa. Porque a capacidade de suceder tem a ver com o domicílio do sucessor. A filha adotada não reside no Brasil? Reside. Aqui nós não fazemos distinção. Então, para os bens que estão no Brasil, ela é herdeira. Então, atenção com relação à capacidade de suceder. Nós temos esse julgamento clássico, eu vou colocar no Moodle para vocês. Quem tiver interesse, dê uma lidinha. Aqui no Brasil, nós não fazemos distinção entre filhos. E a capacidade de suceder é com base no domicílio do sucessor, não do decujus. Ok, pessoal? Alguma dúvida com capacidade de suceder? Quem pode ser herdeiro? Quem não pode? Quer ver outro exemplo? Chile. No Chile, quem pode ser herdeiro? Qualquer pessoa nascida ou concebida no momento da sucessão. Ok? Igual no Brasil. Mas quem tem capacidade de suceder? Lá no Chile, eles usam uma teoria conceptualista. Nós adotamos a teoria natalista, não é? Nasceu com vida, tem personalidade. Nasceu com vida, pode ser herdeiro. É herdeiro. Ok? No Chile, não. No Chile, a partir da concepção, aquele feto já é herdeiro. Ele já tem capacidade de ser herdeiro. Se ele nascer com vida, se ele não nascer com vida, não interessa. Foi concebido, é herdeiro. Aí o que acontece? O José Inês, safadinho, foi passear lá no Chile. Tá? Foi passear lá no Chile. Tá? Foi passear, bonitinho, foi lá. Numa escapulida, não é, José Inês? Numa escapulida, não deixa a sua esposa escutar. Numa escapulida, aconteceu. Conheceu uma chilena lá, se apaixonou. Aquele bebezinho que está na barriga da chilena é herdeiro do José Inês? É. Se aquele feto não seguir, infelizmente a moça teve um aborto espontâneo, aquele bebê que não resistiu continua sendo herdeiro do José? Continua. E aí, quem é herdeiro do bebezinho? A moça. Então, a moça passa a ser indiretamente herdeira do José? Passa. Então, muito cuidado, galera, quando vocês forem viajar para lugares que adotam a teoria conceptualista. Aquele bebezinho é herdeiro, ele já tem capacidade de suceder. E se aquela gestação não vingar, tá? A mãe do bebê passa a ser sua herdeira. E é herdeira indireta do pai da criança. Tá bom? Ok, José Inês? Cuidado. Vamos lá, qual é o momento e o local da abertura da sucessão? O momento é a morte. Tá? Morreu, morte real, aquela que eu vejo a pessoa. Morte real, eu vi a pessoa, vi o corpo, fui lá no enterro. Essa é a morte real. Qual é o momento da abertura da sucessão? Assim que ela falece. Faleceu, minutos, segundos depois, nós vamos ter a abertura da sucessão. Mas nós também temos a morte presumida, que pode ser com ou sem declaração de ausência. Eu estou falando isso rápido porque vocês já viram isso, tá? O que é a morte presumida com declaração de ausência?
O pai, a criança estava chorando muito, 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 muito. O pai não estava aguentando mais, a mulher já estava estressadíssima, tá? A criança não parava de chorar, a mulher lá sacudindo a criança, tá? Sacudindo a criança. O pai falou assim: eu vou lhe comprar um cigarro. E nunca mais voltou. Nunca mais voltou. Isso é uma morte presumida com declaração, tá bom? A partir de 1 ano, abre-se uma sucessão provisória. Depois de 10 anos, nós temos a sucessão definitiva, tá? E nós temos também aquela morte que é sem declaração. O que é isso? A pessoa entrou num avião, ok? O avião está atravessando o Atlântico. O avião desapareceu dos radares. O avião desapareceu dos radares, ninguém achou mais o avião, ninguém achou os corpos, não acharam a caixa preta, nada. Você tem certeza que a pessoa estava naquele avião? Tenho. Existe alguma possibilidade daquela pessoa ter sobrevivido? Não. Isso é uma morte sem declaração de ausência. Então, a partir da justificação judicial, nós temos a abertura da sucessão. A justificação judicial vai falar o seguinte: olha, fulano de tal estava no voo tal que caiu, perdeu, desapareceu dos radares, ninguém sabe onde está, então ele é declarado morto. Isso é morte presumida sem declaração de ausência. Tá bom? Então, a partir da justificação judicial, nós vamos ter a abertura da sucessão. Tá bom? Local. Último domicílio do de cujus. É no último domicílio do de cujus que nós vamos abrir a sucessão. Tá bom? Abrir a sucessão, não. A sucessão, ela abre no momento da morte. Mas é onde nós vamos fazer o inventário. O inventário, obrigatoriamente, vai ser feito no último domicílio do de cujus. Não interessa se ele tem imóveis espalhados pelo Brasil inteiro. Onde é o último domicílio dele? Ah, é em Brasília? Então, o inventário vai ser aberto em Brasília, tá? Ah, professora, mas ele tem mais de um domicílio. Ele tem mais de um domicílio. Ele passa 15 dias aqui em Brasília, 15 dias lá em Macapá, tá? 15 dias em Brasília, 15 dias em Macapá. Ele recebe dinheiro em Brasília, recebe dinheiro em Macapá. Qualquer um desses domicílios, tá bom? Qualquer um desses domicílios. Então, ele vai poder escolher. Os herdeiros vão poder escolher onde eles vão abrir o inventário. Aí, um herdeiro abriu um inventário em Macapá, outro herdeiro abriu um inventário em Brasília. Qual que vai valer? Aquele que foi aberto primeiro, litispendência. Tá bom? Então, vai valer aquele que foi aberto primeiro. E se ele tiver domicílio incerto? Ninguém sabe onde ele tem domicílio. Tá bom? Ninguém sabe. O José Inês aqui, coitado, tá desesperado. Não é quem mandou, né, José Inês? Eu não mandei você pular a cerca. Tá? Tá bom? Então, eu tive que parar aqui, porque a Ângela chegou. Então, e se ele tiver mais de um domicílio, ou se ele não, ninguém souber onde é o domicílio dele, e ele tiver bens espalhados por diversos lugares, nós vamos abrir o inventário no local do falecimento, tá bom? Aqui o nosso Código Civil também vai falar que eu posso abrir em qualquer local que eu tenha bens imóveis, tá bom? Bens imóveis. Então, se a pessoa deixou bens imóveis, eu posso abrir o inventário no local do bem imóvel. Mas imagine o seguinte, é um morador de rua, tá? Infelizmente, é uma pessoa que não tem condições, o governo também não auxiliou a adquirir uma residência, ou a pessoa é um usuário em drogas, ou uma pessoa com alguma, sei lá, alguma coisa e vive na rua, tá? Ele faleceu, dentro do bolso dele tinha R$ 500. Onde eu vou abrir o inventário daquela pessoa? No domicílio, no local do falecimento, tá bom?
eu não sei se ele tem bens imóveis, eu não sei se ele tem parentes, nada, ele tem R$ 500. Tá? Ele tem R$ 500. Eu preciso fazer o inventário desses R$ 500? Preciso. Eu vou fazer onde? No local do falecimento. Tá bom? Lembrando, bens imóveis localizados no Brasil. Obrigatoriamente, nós vamos ter de ajuizar uma ação de inventário no Brasil. Por quê? Porque a nossa competência é absoluta. Está lá artigo 12 da LINDB, está lá no CPC também. E aqui nós vamos ter o princípio da pluralidade dos juízos sucessórios. A pessoa morava lá na Espanha, mas tinha bens imóveis no Brasil. Nós vamos abrir um inventário no Brasil? Vamos. Onde? Em um dos locais onde eu tenho os bens imóveis. O juiz brasileiro vai decidir sobre esse inventário? Vai. Vai ter um inventário na Espanha? Vai ter um inventário na Espanha. Vai ter um inventário no Brasil. Se ele tiver bens nos Estados, bens imóveis nos Estados Unidos, vai ter inventário nos Estados Unidos? Vai ter inventário nos Estados Unidos. Ele tem bens na Austrália, vai ter inventário na Austrália? Vai. Então, onde tiver bens imóveis, nós vamos fazer inventários. Esses dias uma moça me ligou. Por quê? Porque uma senhora, tá bom? Ela faleceu e ela deixou bens. Deixou bens imóveis no Brasil e bens imóveis em Portugal. Nós teremos de abrir 2 inventários. Um inventário no Brasil e um inventário em Portugal. Tá bom? Sim, nós temos de fazer isso. Inventário nos 2 lugares. Tá? É o princípio dos juízos, da pluralidade dos juízos sucessórios. Tá bom? Então, se eu tenho imóvel no Brasil, se eu tenho imóvel na Espanha, se eu tenho imóvel na Austrália, se eu tenho imóvel nos Estados Unidos, eu vou abrir para cada lugar um imóvel. Tá bom? Beleza? Testamento. Como funciona o testamento? Testamento é o ato de expressão da última vontade da pessoa que falece. É um ato personalíssimo e irrevogável, pelo qual alguém, como diz a Maria Helena Diniz, pelo qual alguém, em conformidade com a lei, dispõe para depois da sua morte todo o seu patrimônio ou parte do seu patrimônio. Isso é testamento. E o testamento ele é feito com base na lei. Se o testamento estiver em contrariedade com a lei, aquele testamento não tem validade, ele é nulo, tá? É um negócio jurídico que está regido lá no Código Civil a partir do 1857. O patrimônio aqui é importante, ele é de caráter patrimonial e extrapatrimonial. Então, eu posso dispor de bens em dinheiro, mas eu posso também reconhecer filho, eu posso mandar no meu testamento criar uma fundação, eu posso deixar meu material genético, eu posso deixar minhas memórias, tá bom? Então, esse patrimônio que eu vou dispor no meu testamento, ele não é só dinheiro, tá? Ele também pode ser outras coisinhas. Reconhecimento de filho não é dinheiro, tá? Nossas características, unilateral, ele é gratuito. O que significa que ele é gratuito? Eu não espero uma contrapartida da outra parte. Eu não espero uma contrapartida de quem vai receber o legado. Ele é um ato personalíssimo,
Ou seja, só eu posso fazer o meu testamento e ele é revogável. Quer dizer, a qualquer momento eu posso revogar o meu testamento. Mas tem uma coisa que eu não posso revogar. Uma vez que eu reconheci filiação, eu não posso revogar, tá bom? Eu não posso revogar. Então, eu posso revogar tudo no meu testamento, menos a filiação. Então, digamos, eu não tenho filhos, mas eu quero reconhecer meus sobrinhos como meus filhos. Para quê? Para eles serem meus herdeiros. Posso fazer isso? Posso. Reconheço meu sobrinho Mateus, meu sobrinho Lucas como meus filhos. Reconhecimento de maternidade socioafetiva. Tá bom? Eles passam a ser meus herdeiros diretos? Passam. Aí, digamos que eu tenha filhos biológicos. Eu posso chegar lá e desreconhecer os meus filhos socioafetivos? Não, não posso fazer isso. Então, o que vai acontecer? Meu sobrinho, meu outro sobrinho, meu filho biológico vão ser meus herdeiros diretos. Tá bom? Isso é reconhecimento de filho. Vamos falar do testamento. Algumas modalidades aqui do nosso testamento. Olha só que revisão, hein, José Inês? Teve revisão ontem, teve revisão hoje. No Brasil, os testamentos podem ser de dois tipos: comuns ordinários ou especiais, extraordinários, excepcionais e emergenciais. Os nossos comuns ordinários são aqueles do dia a dia. Tá? São aqueles que eu posso fazer a qualquer momento, que é o público, o cerrado e o particular, tá bom? O público é aquele que eu faço lá no tabelião, lá no cartório. Chego lá para o tabelião, na presença de duas testemunhas, e falo para ele: tabelião, quero fazer meu testamento. Olha, reconheço meus sobrinhos, Lucas e Mateus, como meus filhos, tá? Deixo minha poltrona, tá? Do Sérgio Rodrigues para meu aluno José Inês. Deixei para você. Tá vendo? Eu estou fazendo meu testamento. Testamento cerrado é aquele que eu escrevo aqui em casa. Estou aqui escrevendo. Chego lá, estou aqui com o meu testamento, tá? Chego lá no cartão. Ele tá dobradinho, bonitinho. Chego lá no tabelião e falo: tabelião, olha, esse aqui é o meu testamento. Aí o tabelião, na presença de duas testemunhas, vai falar: você tem certeza que esse pedaço de papel aqui é o seu testamento? Suas últimas vontades estão nesse documento? Eu falo: estão. Aí ele vai lá e vai costurar o meu testamento. Ninguém sabe o que está escrito no meu testamento, só eu. Isso é o que eu chamo de testamento cerrado. Tá bom? Cerrado. E eu tenho o testamento particular, que é esse que eu faço aqui em casa. Aí eu chamo 3 pessoas, tá bom? E peço para elas assinarem como minhas testemunhas. Tá? Eu chamo 3 pessoas aqui, chamo o vizinho, chamo o porteiro, tá? Porque não pode ser parente, não pode ser beneficiário, chamo 3 pessoas e peço: ó, assina aqui, esse aqui é meu testamento, assina, e ele vai lá e assina. Isso é o testamento particular. Tá bom? Então, são os testamentos do dia a dia. Agora, em situações excepcionais, eu posso ter o testamento marítimo, testamento aeronáutico e o testamento militar. O que é o testamento marítimo e o testamento aeronáutico? Eu estou no avião, tá? Cruzando aqui o Atlântico, de repente eu sinto uma dor no peito. Chama o comandante, tá bom? Chamei o comandante, aí o comandante vem, aí todo mundo lá, médico, né? Graças a Deus tem um monte de médico, né? Eu tô tendo um infarto. Ai, meu braço já tá dormente, tá bom? Quero fazer meu testamento. Aí eu vou fazer meu testamento. Eu vou ditar para o comandante o meu testamento.
reconheço meus sobrinhos como meu filho, deixo minha poltrona mole para o José Inês. Pronto, ótimo, fiz meu testamento. Não deu para o comandante chegar na primeiro aeroporto, tá? Mais próximo de onde eu tive o infarto. Morri dentro do avião. Aquele meu testamento é válido? É. Tá bom? Aquele é meu testamento válido. Vale tanto para situações que eu estou no mar e situações excepcionais que eu estou no ar. Então, eu estou num barco, no mar, atravessando. Chama o comandante. Chama o comandante. Tá bom? O comandante ali vai servir como tabelião. Agora o Brasil está em guerra, tá? O Brasil está em guerra contra os Estados Unidos. Foi isso que o nosso querido, inteligente presidente disse, que nós íamos entrar em guerra com os Estados Unidos, não vamos durar 10 segundos. Aí o nosso querido presidente, entramos em guerra com os Estados Unidos. Estamos lá, todo mundo, né? Vamos ter chamado, obrigada aí, não é? Todo mundo lá. Levei um tiro, né? A bomba explodiu, eu tô lá, as tripas tudo para fora. Chama alguém para fazer o meu testamento. O testamento militar, ele vai ocorrer em momentos de guerra e em momentos de campanha, quando nós estivermos sitiados em algum lugar que não tenha cartório. Esse é o testamento militar, tá bom? Esses são os testamentos que existem no Brasil. São as regras do Brasil. Por quê? Porque quanto à forma do testamento, nós vamos aplicar a lei do local em que o testamento é feito. Então, se eu estou no Brasil e quero fazer um testamento, eu vou obedecer às regras do Brasil. Se eu estou em Portugal e resolvo fazer um testamento em Portugal, eu vou obedecer o quê? As regras de Portugal. Digamos que lá tenha outros tipos de testamento. Eu vou obedecer, então, quanto à forma, a lei do local em que eu faço o testamento. E quanto ao conteúdo, eu também vou ter de obedecer à lei do local que eu faço o testamento. Tá? Digamos que eu vá para determinado país, Tuvalu, e lá em Tuvalu não existe esse negócio de proteção da legítima. O que é a proteção da legítima? É um percentual dos seus bens que obrigatoriamente vão ficar para os seus herdeiros necessários. Então, obrigatoriamente, eu vou deixar para meus descendentes, meus ascendentes e meu cônjuge. Se eu tenho descendentes, se eu tenho ascendentes, se eu tenho cônjuge, eu tenho herdeiros necessários. Então, obrigatoriamente, eu tenho um percentual dos meus bens que vão ficar para esses herdeiros necessários. Aí eu fui para Tuvalu. Tuvalu não tem nada disso. Eu posso dispor 100% dos meus bens. Tudo. Aí eu estou lá em Tuvalu, tá? Eu estou aqui olhando esse mar, já que esse país vai acabar, não é? Por conta do aquecimento global. Em 50 anos isso aqui não vai existir mais, eu estou aqui, né? Vou aproveitar e fazer meu testamento aqui, ou lugar lindo que vai desaparecer. Vou fazer meu testamento. Aí chego lá, pego todos os meus bens, faço a lista de tudo que eu tenho. Reconheço meus sobrinhos como meus filhos, deixo minha poltrona mole do Sérgio Rodrigues para o José Inês, tá? Deixo meu apartamento para o meu marido, deixo minhas ações, que eu não tenho, mas vou ter um dia, não é? Deixo minhas ações para minha mãe, deixo para... que mais que eu tenho? Tem mais nada. Carro, deixo o carro para meu sobrinho mais novo. Pronto, dispus de todos os meus bens. Eu posso fazer isso? Posso. Por quê? Porque isso tem a ver com a lei do local em que eu fiz
meu testamento. Tá bom? Então, as leis do local em que eu fiz o meu testamento é que vão ser aplicáveis para o meu testamento. Voltei para o Brasil, morri. O meu testamento que eu fiz lá em Tuvalu, que eu disponho de 100% dos meus bens, vai ser aplicado aqui no Brasil? Vai. Então, esse meu bem, lá eu dispus de 100%, não separei a legítima. Não separei. Não observei a legítima. Nada. Vai ser aplicado aqui no Brasil? Vai. Por quê? Quando eu tenho um testamento, ok? Quando eu tenho um testamento, eu aplico a lei do local em que o testamento foi feito. Se a lei de Tuvalu diz que eu posso dispor tudo, que eu não preciso separar a legítima, o Poder Judiciário brasileiro vai respeitar o meu testamento? Vai. Por quê? Porque lá onde eu fiz meu testamento, a lei dizia aquilo. Eu não preciso obedecer à lei do meu domicílio. Eu vou obedecer à lei do meu testamento. A lei do local em que o meu testamento foi feito. O juiz brasileiro vai ter que aplicar a legislação de Tuvalu? Vai. Ok? Isso é testamento. Então, o testamento, se ele existir aqui no direito internacional privado, eu tenho de obedecer o quê? A lei do local em que o testamento foi feito. E não a lei do domicílio do decujus. Ok? Locus regit actum. A lei do local da elaboração daquele contrato, daquele documento, é o que vale. Então, 100% dos meus bens vão ficar divididos daquela forma que eu escolhi? Sim. O juiz brasileiro vai poder xingar e falar, e é legítima? Não. Porque lá em Tuvalu, eu fiz o meu testamento de acordo com a lei local. Ok, pessoal? Alguma dúvida com relação à sucessão? Professora, poderia ter um tratado que torna mais fácil esse inventário? Ângela? Não, porque o tratado internacional ele vai ser firmado entre países, assuntos que são relacionados ao direito público. Aqui, sucessão tem a ver com o direito privado. Então, nós vamos obedecer às normas de direito privado. E as normas de direito privado vão falar o seguinte: olha, eu vou aplicar a lei do domicílio. Tá? Aí o José Inês, farei bom uso da poltrona macia. Isso mesmo, essa poltrona vai dar uma confusão, porque a senhora já deixou para tanta gente. Ô, Fernanda, é verdade, já deixei essa poltrona. Mas olha só, testamento é algo revogável. Então, toda vez que eu faço um novo testamento, eu revogo o testamento anterior. Então, agora o testamento que está valendo é para o José Inês. Tá? Ok? Então, Ângela, nós temos de observar o seguinte, quando nós falamos de sucessão com reflexos no direito internacional. Tem testamento? Não. Então, eu vou aplicar o quê? A lei do domicílio da pessoa que morreu. Tem testamento? Tem. Eu vou aplicar o quê? A lei do local em que o testamento foi feito. Então, não existe isso de tratado internacional. Nós já temos um tratado internacional, de direito internacional privado, que vai falar isso. Tá? Que vai falar isso. Que vai falar o seguinte: tem testamento? Não. Então, aplica a lei do domicílio, do decujus. Tá? Não interessa o que diz a lei do domicílio do decujus, nós vamos aplicar a lei do domicílio do decujus. Tem testamento? Tem. Eu vou aplicar, então, a lei do local do testamento.
Tá bom? Ok? Vamos fazer um exercício? Sucessões. Deixa eu achar aqui o exercício. Deixa eu ver se é esse aqui. Vamos fazer um exercício, tá? Um exercíciozinho valendo nota. Tá? Um exercíciozinho valendo nota. Essa aqui eu até fiz a resposta. Questão mais fácil que essa, impossível. Tá? Vamos fazer um exercíciozinho valendo nota aqui. Tá? Olha só. Lorenzo, 59 anos, aqui tem uma vírgula, né, professora? 59 anos, italiano, residente domiciliado em Milão, em uma das muitas viagens ao Brasil, resolve comprar uma casa no Nordeste brasileiro, pois se encantou com as águas, com as praias de água quente. Ele foi lá para Maragogi. Além disso, ele se apaixonou por Mariazinha, 30 anos mais nova. Mariazinha vê em Lourenço a oportunidade de uma vida melhor em Milão. Depois de um ano namorando à distância, Mariazinha se muda para Milão, onde se casa com Lourenço, com pacto antinupcial, regendo o regime de separação de bens. O casamento foi registrado no Brasil. Mariazinha e Lorenzo têm 2 filhos, nascidos e registrados em Milão. Em férias no Brasil, Lourenço é vítima de uma bala perdida e falece. Deixa como herança a casa no Nordeste brasileiro e uma casa em Milão. O Código Civil italiano estabelece no seu artigo 542 que, aí eu fiz a tradução, aqui está o original, se vocês quiserem ver, não é? Mas eu trouxe aqui a tradução. Se aqueles que morrem deixam, além de seu cônjuge, apenas um filho legítimo ou natural, 1/3 dos bens é reservado a esse último, e o outro terço pertence ao cônjuge. Quando há mais de um filho legítimo ou natural, metade da propriedade é reservada a eles, e o cônjuge tem direito a 1/4 da propriedade dos falecidos. A divisão entre todos os filhos legítimos e naturais é feita em partes iguais. Como vai ficar a herança do Lorenzo? E aí? Como vai ficar a herança do Lorenzo? Vocês estão achando difícil? E aí? Como se trata de imóvel, sim, exatamente. Vai ter inventário no local do imóvel. Então, onde nós vamos fazer inventários? Na Itália e no Nordeste, não é verdade? Um inventário lá em Milão, um inventário no Nordeste. Esse casamento tem um pacto antinupcial, separação de bens. A Mariazinha, ela vai ser meieira dos bens do Lourenço? Não. Mas ela vai ser herdeira? Ela é meieira? Meieira ela não é. Mas ela é herdeira? É herdeira. Herdeira ela é. Tá bom? Como que os bens vão ficar? Olha só. Ela não vai receber metade dos bens, tá? Não importa, né? Mas também os bens foram adquiridos antes do casamento, não interessa. Ela não é meieira. Ela é herdeira. Para os bens localizados na Itália,
Nós vamos aplicar a lei italiana? Vamos, que é o domicílio do herdeiro, não é? Ela tem 2 filhos. Como que vai ficar a divisão, então, dos bens lá na Itália para a Mariazinha e os filhos? O que que diz a lei italiana? Olha só o que diz a lei italiana. Não são 2 filhos? A lei italiana diz o seguinte: quando há mais de um filho legítimo ou natural, metade da propriedade é reservada a eles. Então, quer dizer, os filhos vão ficar com 50%, não é verdade? E a Mariazinha vai ficar com o quê? 1/4. 1/4 dos bens. Então, a Mariazinha vai ficar com 25% dos bens. Professor, e os outros 25%? Vai para o Estado, tá? Os outros 25% vai para o Estado. Então, como que ficou a divisão? Como que ficou a divisão? Ou vai para não sei quem, mas não fica nem para os filhos, nem para o cônjuge. Como que ficou a divisão, então, desses bens? 50% para os filhos, 25% para a Mariazinha, e que mais? 25% para o Estado. Beleza. Isso, os bens lá de Milão. E o bem no Brasil? E a casa aqui no Brasil? Como é que vai ficar? Questão valendo 1 ponto para vocês. 1 ponto, tá? 1 ponto para quem acertar. Vai ficar toda a casa para os filhos, né? Porque a mãe não é herdeira. Errado, a 50%. mãe é herdeira, sim. A lei brasileira diz que a mãe é herdeira. A Mas mãe ela não não é. é herdeira, mas ela é herdeira. O que que diz o Código Civil para aqueles que são casados em regime de separação de bens? Aqueles Separação, né? casados em separação de bens, eles não são meieiros, eles são herdeiros. Como é que vai ficar a casa da Mariazinha aqui? Como vai ficar a casa na praia? Pensa mais um pouquinho, Ângela. O que que nós falamos sobre falecimento? Por que 50% para a mãe e 50% para os filhos, Júlia? Nós não aplicamos a lei do domicílio do decujus? Sim, nós vamos aplicar a lei do domicílio do decujus. Mas e se eu tiver cônjuge brasileiro? O que que diz a Constituição? Eu vou aplicar a lei mais benéfica entre a lei do domicílio do decujus e a lei do Brasil. Qual lei é mais benéfica para o cônjuge brasileiro? A lei italiana ou a lei brasileira? A lei de Milão. Gente, vocês estão precisando rever sucessões. José Inês, que é meu aluno de sucessões. O que diz a lei brasileira? Gente, a lei brasileira vai falar o seguinte: eu não faço distinção entre herdeiros. São quantos herdeiros? 3. A mãe e os 2 filhos. Eu vou dividir igualmente a herança para a mãe e os 2 filhos. Então, eu vou pegar o bem que está aqui no Brasil e vou dividir para 3. Igualmente. Porque a lei brasileira é mais benéfica. A lei italiana, olha só, eu pegava os bens, tirava 55% e dava para os filhos. Então, o imóvel lá de Milão, ele vai ficar 50% para os filhos.
Um quarto, 25%, vai para Mariazinha. O resto vai para o Estado. O que diz a lei brasileira? 33% vai ficar para Mariazinha, 33% vai ficar para um filho e 33% vai ficar para o outro filho. Qual lei é mais vantajosa? A lei que eu coloco o Estado como herdeiro ou a lei que eu não incluo o Estado como herdeiro? A lei que eu não incluo o Estado como herdeiro. Então, para o imóvel localizado no Brasil, a Mariazinha vai receber 33%. O filho dela vai receber quanto? 33%. O outro filho, 33%. Que aqui no Brasil, nós não fazemos distinção entre herdeiros. Tá bom? Nós não fazemos distinção entre herdeiros. A Mariazinha é meieira? Não, meieira ela não é. O que é ser meieiro? É ter direito à metade dos bens, porque os bens foram adquiridos pela sociedade conjugal. Não interessa se está no nome de um ou se está no nome do outro. É da sociedade conjugal. Aí tem direito à metade. Mas quem é casado pelo regime de separação obrigatória de bens, separação de bens, seja convencional, seja obrigatória, pelo regime de participação final nos aquestos, não é meieiro, é herdeiro. Se é casado no regime de comunhão e no regime de comunhão parcial e comunhão absoluta de bens, ele vai ser meieiro. Ele é herdeiro exclusivamente daqueles bens particulares. Então, como que vai ficar aqui a sucessão do Lourenço? Aqueles bens que estão localizados lá em Milão vão obedecer à lei de Milão. O bem que está localizado no Brasil, por ter cônjuge brasileiro, o juiz brasileiro vai optar pela lei mais benéfica entre a lei do domicílio do decujus e a lei brasileira. Qual é a lei mais benéfica? A lei brasileira, então ele aplica a lei brasileira. Agora, imagine o seguinte, a lei italiana fala: o cônjuge, quando herdeiro, recebe 50% dos bens. Tá? Não interessa se ele é casado no regime de comunhão, se ele não é, não interessa com o regime de casamento. Ele recebe 50% dos bens. Qual lei é mais benéfica? A lei brasileira, que vai dividir o cônjuge com os demais herdeiros, ou a lei italiana, que vai dar 50% para o cônjuge? A lei italiana, que aí, nesse caso, a lei italiana é a mais benéfica. Tá bom? Isso é direito das sucessões aqui no direito internacional privado. Não tem mistério. Vocês estão precisando estudar direito das sucessões, tá? Direito das sucessões. Por quê? Vocês vão ter que comparar. Tá bom? Professora, Oi. mas é porque a gente sempre, eu tinha em vista, né, até então, que quando você casa no regime de separação de bens, o cônjuge não tem direito a nada, só os filhos. É por Mas isso que... isso no divórcio, na sucessão, não. Tá? Na sucessão, não. O cônjuge é herdeiro. Ele é herdeiro. Dá uma olhadinha lá no artigo 1859. Olha o que diz o artigo 1859. Da ordem de vocação sucessória. Espera aí. 1829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: aos descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime de comunhão universal de bens ou no de separação obrigatória de bens.
se no regime de comunhão parcial de bens, o autor da herança não houver deixado bens particulares. Eu falei de separação convencional, salvo se. Se eu casei no regime de separação de bens, o meu marido é meu herdeiro, eu sou herdeira do meu marido. O que não tem direito a nada é no divórcio. Tá, Ângela? Não confundir. É no divórcio, não é na sucessão. Na sucessão é herdeiro, sim, tá? Entre o cônjuge e os descendentes, há hierarquia para podermos definir a lei mais benéfica? Não, José Inês, não. Nós vamos atender a lei mais benéfica para aquele que é brasileiro, ok? Não me interessa se ele é cônjuge, se ele é o descendente, é a lei mais benéfica para o brasileiro. Nesse caso, quem era o brasileiro? A Mariazinha. Então, a lei que é mais benéfica para a Mariazinha, nós vamos aplicar. Se o herdeiro, se o brasileiro fosse um filho, nós íamos aplicar a lei mais benéfica para os descendentes. Tá? A lei que é mais benéfica para o brasileiro. Não me interessa se ele é o cônjuge, se ele é o filho, tá? Se ele é o neto e o neto estiver representando o pai. Nós vamos aplicar a lei mais benéfica. Vocês estão precisando fazer uma revisãozinha lá em sucessões, tá? Atenção, regime de bem. Gente, isso despenca na prova de sucessões. Regime de bens. Casei no regime de separação de bens. Casei no regime de separação, de participação final nos aquestos. No divórcio, eu não tenho direito a nada, tá? Mas na sucessão, eu sou herdeira, beleza? Sou herdeira daquela pessoa e eu vou concorrer igualmente com os filhos. Igualmente com os filhos, tá? A exceção, atenção, é no regime de separação obrigatória de bens. Aí, nesse caso, no regime de separação obrigatória de bens, o que é a separação obrigatória de bens? É quando a lei determina que, naquele caso, tá, para as pessoas maiores de 70 anos, ou quando é união estável com pessoa maior de 60 anos, ou quando a pessoa viúva ainda não fez o inventário e resolve casar, naquelas hipóteses, aí sim, eu não recebo absolutamente nada. Eu só recebo se não tiver descendente, se não tiver ascendente, aí sim, o cônjuge recebe tudo. Tá bom, Ângela? Então, não confundir essa situação. Tá? Podemos continuar? Podemos continuar? Eu vou deixar uma lista de exercícios sobre sucessão internacional para vocês no Moodle. E aí, semana que vem, quem quiser discutir, entra para discutirmos, tá bom? E por fim, então, vamos falar um pouquinho de direito do trabalho. Direito do trabalho aqui no direito internacional privado. Você recebeu, tá, uma baita proposta para trabalhar em Dubai. E agora? E agora? O direito internacional do trabalho, ele existe. E ele serve para quê? Desculpa. Para estabelecer garantias mínimas para todo trabalhador. Então, aquelas garantias mínimas para todo trabalhador vão ser feitas pelo direito internacional do trabalho. O direito do trabalho ele vai ser dividido em 3 partes. Direito individual, quando eu falo daqueles contratos de trabalho, quando eu falo lá do direito ao FGTS, quando eu falo do direito às férias coletivas, tá, daquele trabalhador, quando eu falo no direito ao pagamento de hora extra, esse é o direito individual.
O direito do trabalho também vai ser dividido em direito coletivo. Quando eu falo da organização sindical, quando eu falo das normas coletivas, do direito de greve, isso é direito coletivo. Mas aí eu tenho o direito tutelar do trabalho. Isso aí quase ninguém fala, não é? Mas o direito tutelar do trabalho, ele vai falar daquelas normas de ordem pública que garantem a integridade, que vão garantir a integridade do trabalhador, tá? São normas de aplicação imediata. Então, aquelas normas que garantem a integridade do trabalhador, por exemplo, descanso remunerado. Descanso remunerado. Isso é uma garantia à integridade do trabalhador. Isso é de aplicação imediata. E nenhum Estado pode tirar essa garantia do trabalhador. Tá bom? E aí, dentro desse direito tutelar do trabalho, nós vamos ter a Organização Internacional do Trabalho. A Organização Internacional do Trabalho, ela foi criada no pós-Primeira Guerra Mundial, tá bom? Lá em 1919, criou-se essa organização para quê? Gente, vamos lembrar, né? O que está acontecendo no mundo antes da Primeira Guerra? Uma forte industrialização. Com a forte industrialização, o que está acontecendo? A população está saindo do campo e está indo para a cidade. Chega lá na cidade, eles estão trabalhando 12, 14, 16 horas. Trabalho infantil, trabalho da mulher com valores reduzidos, mulher grávida trabalhando. Você tem aqueles movimentos sindicais, entendeu? Para garantir direitos mínimos para o trabalhador. Você tem greve, você tem destruição das fábricas. Então, o que a Organização Internacional do Trabalho quer? Garantir esses padrões mínimos para o trabalhador. Falar o seguinte, olha, você que faz parte da Organização Internacional do Trabalho, vai ter de garantir padrões mínimos de segurança, de saúde para o seu trabalhador. Aqui eu estou te dando um mínimo. O mínimo é isso daqui. Se na sua lei doméstica você quiser ampliar esse direito, ótimo. Mas o mínimo você vai ter de cumprir. E hoje a Organização Internacional do Trabalho é uma das maiores organizações. Ela tem 186 Estados-membros que vão obedecer às normas da OIT. Tá bom? Vão obedecer, então, às normas da OIT. Então, esse direito tutelar do trabalho, ele vai ser produzido pela OIT. Tá? Vamos falar, então, da OIT. A OIT, ela vai ter convenções, que são tratados internacionais, e vai ter recomendações. As convenções, elas são aquelas que precisam ser ratificadas. Quando elas são ratificadas, elas passam a valer como lei nos seus países, tá bom? E elas são elaboradas pela Conferência Internacional do Trabalho, que é a Assembleia Geral e que é composta também por todos os Estados-membros. Eles votam por essa resolução, essa convenção, ok? Depois que eles votam, eles pegam essa convenção, trazem para o seu ordenamento interno, fazem o processo que nós já vimos de ratificação de tratado internacional. Depois que é publicado o decreto presidencial, aquela convenção internacional passa a ser lei interna. Tá bom?
Aí eu trouxe aqui as principais convenções. Trouxe algumas. Férias anuais remuneradas, idade mínima para o trabalho, promoção e proteção do emprego, segurança e saúde na construção, proteção dos povos indígenas e tribais na relação de emprego e hora e adicional noturno para quem trabalha à noite. Isso aqui são resoluções, são convenções da OIT que querem o quê? Garantir minimamente o direito do trabalhador. Depois que essas convenções são ratificadas, elas valem como lei no nosso ordenamento jurídico, tá? E o que são as recomendações? São meras sugestões, tá bom? São sugestões que a OIT vai fazer direto para o Poder Legislativo, para falar o quê? Ô, Poder Legislativo, beleza? Olha só, por que você não faz uma lei nesse sentido? Então, as recomendações são meramente sugestões, tá bom? E a repartição internacional do trabalho vai servir para fiscalizar os Estados-membros. Para fiscalizar se os Estados-membros, depois que ratificaram as convenções, eles estão cumprindo-as. Brasil ratificou a Convenção 132, férias anuais remuneradas. Não está dando férias remuneradas para os trabalhadores aqui. Eles entram na justiça, eles requerem as férias remuneradas e os juízes não estão dando. Eu posso informar a repartição internacional do trabalho? Posso. Para quê? Para que ela venha aqui fiscalizar o Brasil e fazer uma nota de repúdio, não é? Lá na convenção, lá na Assembleia Geral, e falar: o Brasil não está respeitando as convenções. Isso é ruim para o Brasil? É. Tá? Isso é ruim em que sentido? O Brasil passa a ser visto como um país que não cumpre tratado internacional. E aquele que é visto no cenário internacional como um país que não cumpre tratados internacionais, ele começa a perder contratos, tratados, ele vai sendo um país alheio às normas internacionais. Isso não é bom, é o que nós chamamos de soft power. O Brasil vai perdendo seu prestígio no cenário internacional, tá? Vamos falar o que nós temos aqui no âmbito regional ligado a essa proteção ao trabalho. Nós temos a Organização Ibero-Americana de Seguridade Social, que vai facilitar o intercâmbio em matéria de seguridade social, tá bom? Vai auxiliar, então, brasileiros que trabalham no exterior, valer como horas, como anos trabalhados para aposentadoria. Então, nós vamos ter essa organização ibero-americana, ela é da década de 50. Tá? Nós também temos tratados relativos à previdência social, o PB4. Então, sempre que vocês forem viajar para Portugal, Itália e Cabo Verde, atenção, vocês vão lá no Ministério da Saúde e vão fazer um documento chamado PB4. PB4 é o nome para o documento Portugal. Para a Itália tem outro nome. Mas não deixem de fazer esse documento. Por quê? Porque se você ficar doente ou precisar usar o sistema de saúde português, italiano ou cabo-verdiano, você vai usá-lo como se você fosse nacional. Então, toda vez que você for para Portugal, você vai fazer lá o PB4. Eu tenho o PB4. O que acontece? Se eu precisar usar o sistema português, eu vou pagar a mesma coisa que o português paga. É só uma taxa de utilização de serviço. Se eu não tiver o PB4, eu vou pagar como estrangeiro. Aí eu vou pagar o valor total do meu gasto.
tá? Então, você está sentindo uma dor. Ai, estou com uma dor aqui na barriga. Ai, começa a vomitar. Corre para o hospital. Lá em Portugal. E apêndice, vai ter que fazer uma cirurgia. Se você tem o PB4, você vai pagar 18 euros. Se você não tem o PB4, você vai pagar uns 1.500 euros. Se não for mais. Então, o PB4 é um acordo bilateral. Para quê? Se eu contribuo para a Previdência Social aqui no Brasil, eu também vou usufruir dos mesmos benefícios que um português que contribui para a Previdência Social lá em Portugal, ele usufrui. Então, não viajem sem o PB4, tá bom? Se você for para Portugal, para a Itália e para Cabo Verde. Aqui no Mercosul, nós também temos o Acordo Multilateral de Seguridade Social, que vai auxiliar argentinos, paraguaios, uruguaios, venezuelanos que queiram trabalhar no Brasil, para contar aqueles anos trabalhados lá nos seus países, aqui também como anos trabalhados, tá bom? Então, nós também temos esses acordos multilaterais no âmbito do Mercosul. E o trabalho, e o contrato individual? Aí sim, você foi convidado para trabalhar em Dubai. Salário, 50 mil dirhams, que é o equivalente aí a 50 mil reais. 50 mil dirhams. Você topa? Meu filho, eu topo na hora, estou indo já. Tá bom? Você foi contratado, então, para trabalhar lá em Dubai. Beleza? Primeiro mês, 50 mil dirhams na conta. Ah, que beleza, né? Só que metade desse dinheiro já foi para pagar o aluguel. Sobrou 25. Aí 25 você tem que comer. Sobrou 5. 5 mil dirhams. Tá, né? Ainda sobrou 5 mil dirhams, você fez todos os seus gastos, sobrou 5 mil reais. Quem não quer? Eu quero. Sobrar 5 mil todo mês? Quero. Segundo mês, a empresa atrasou. Mas depositou os 50 mil dirhams na sua conta. Você já pagou o aluguel com uma multa, tá? Comeu, sobrou só 2 mil dirhams para você no segundo mês. No terceiro mês, a empresa não pagou. Seu aluguel está atrasado. No quarto mês, a empresa, não, nós vamos pagar tudo. Não pagou. Aí o dono do apartamento que você estava morando te pôs para fora. E agora? Você não tem o que fazer. Corre para o Brasil. Volta. Não é? Você não tem nem onde morar em Dubai. Você não tem nem onde morar. E agora? Volta para o Brasil. Você pode processar o seu empregador? Pode. Pode processar o seu empregador, sim. Tá bom? E o direito internacional do trabalho, aqui, no direito internacional privado, ele vai falar o seguinte: existe um desequilíbrio entre o poder do empregado e o poder do empregador. Convenhamos, o empregador, ele tem muito mais força do que o empregado, não é verdade? Então, aquele contrato de trabalho que foi firmado entre as partes, ele é limitado. Por quê? Porque o empregado, ele não vai conseguir competir com o empregador. Imagine o seguinte, lá no contrato de trabalho dizia que eu só posso ajuizar reclamação trabalhista em Dubai. Gente, eu voltei correndo para o Brasil, eu estou devendo até as cuecas lá em Dubai. Como que eu vou ajuizar uma reclamação trabalhista lá em Dubai? Vou ter que contratar um advogado. Não vai ser extremamente oneroso para mim? Então, essa autonomia da vontade vai ser limitada. Nós vamos tentar auxiliar aqui, ó, poder das armas, não é? A paridade das armas. Nós vamos tentar auxiliar o trabalhador da melhor forma possível.
E aí, aqui no Brasil, como que vai funcionar? Nós vamos aplicar CLT. Vai falar o seguinte: se a localidade em que se prestou o serviço for brasileira, então, se o trabalhador estrangeiro vier trabalhar aqui no Brasil, a jurisdição brasileira é exclusiva para analisar esse contrato de trabalho. Então, a pessoa só pode ajuizar a reclamação trabalhista no Brasil, tá bom? Agora, se for brasileiro que foi contratado para trabalhar em uma filial ou uma agência no estrangeiro, o brasileiro pode ajuizar essa reclamação trabalhista no Brasil, tá bom? Ele vai ajuizar essa ação trabalhista aqui no Brasil. Onde? No local que ele firmou o contrato, ou se a empresa tiver sede no Brasil, ou uma filial no Brasil, no local da filial do Brasil, ou no local do seu domicílio, tá bom? Então, o brasileiro vai poder ajuizar essa reclamação trabalhista aqui no Brasil. E qual a legislação que nós vamos aplicar para esse contrato de trabalho? A que for mais benéfica para o trabalhador. Então, entre a legislação de Dubai e a legislação brasileira, qual que eu vou aplicar? A que for melhor. O juiz vai aplicar a que for melhor para mim, que sou trabalhador. Então, quando eu falo em contrato individual de trabalho, nós temos de observar o seguinte: o trabalho foi exercido no Brasil, então, obrigatoriamente a Justiça do Trabalho brasileira, do local da prestação do serviço, vai ser acionada. É brasileiro contratado para trabalhar em empresa no exterior, tá bom? Ele voltou para o Brasil, pode ajuizar a ação no Brasil? Pode. E qual legislação que nós vamos aplicar? A mais favorável ao trabalhador, tá bom? Então, a mais favorável ao trabalhador. Se essa empresa, claro, tiver filial ou agência no Brasil. Se tiver sede, filial ou agência no Brasil, eu fui contratado para trabalhar em outro lugar, norma mais favorável ao trabalhador. Tá? Agora, não. Eu estava lá no LinkedIn, uma empresa que não tem sede no Brasil, que não tem filial no Brasil, que não tem agência no Brasil, me contratou. Entrou em contato comigo, eu assinei o contrato, fui para Dubai, trabalhar lá em Dubai. Aí sim, o Brasil não tem competência, porque essa empresa não tem sede, não tem filial, não tem agência no Brasil. Aí, obrigatoriamente, eu vou ajuizar a ação lá em Dubai, com base na legislação de Dubai, para eu reclamar meus direitos trabalhistas. Ok, pessoal? Então, é assim que funciona o contrato individual do trabalho. Se a empresa tem sede, filial ou agência no Brasil, eu posso ajuizar a reclamação trabalhista no Brasil. Mas se essa empresa não tem sede, não tem filial, não tem agência no Brasil, exclusivamente no local da prestação de serviço. Beleza? E relações consumeristas. Eu, toda semana, compro alguma coisa da China. Compro mesmo. Compro as coisas da China, compro. E aí? Olhei aquele vestido lindo da China. Comprei, na esperança de usar, né, no verãozão brasileiro, na praia. Quando chega, o vestido não cabe na minha gata. E aí? Relação consumerista, não é? Eu sou consumidor, a AliExpress é vendedor. E aí? Nas relações consumeristas, nós sempre vamos privilegiar aquela que é a parte mais vulnerável da relação. É o consumidor. Então, nós vamos aplicar a lei mais favorável. Tá bom? Então, entre a lei chinesa e a lei brasileira, o juiz brasileiro vai aplicar qual lei? A lei brasileira.
porque ela é mais favorável ao consumidor. Posso requerer o meu dinheiro de volta? Posso sim. Tá? A AliExpress não quis devolver o meu dinheiro. Eu posso ajuizar uma ação? Posso. Por que nós não ajuizamos? Gente, porque vai sair tão mais caro eu requerer R$ 30 do que eu ajuizar uma ação, porque vai ter que ser carta rogatória, vamos ter que citar a China lá na China. Então, para evitar o valor que eu vou gastar num processo, eu acabo abrindo mão daqueles R$ 30. Agora, imagine o seguinte, não, eu fiz uma compra grande, tá? Eu vi lá na internet, nossa, esse porcelanato aqui, vou colocar o porcelanato todinho no prédio que eu estou construindo, todinho. Gastei R$ 50.000. Chegou aqui, não tinha nada de porcelanato, era um azulejo do mais fuleiro. Posso entrar na justiça para receber meu dinheiro de volta? Posso, eu sou consumidor, sou. Qual a legislação que vai ser aplicada? A mais favorável ao consumidor, tá bom? Existe hoje no cenário internacional um esforço, tá, para a gente normatizar esse comércio eletrônico, porque ainda não está normatizado. Nós temos algumas experiências, nós temos algumas legislações, mas aí localizadas para tratar dessas relações consumeristas, especialmente o comércio eletrônico. Eu já respondo as questões. A primeira é o regulamento 44 de 2001 da União Europeia, que depois foi transformado no 12.215 de 2012, que é a proteção desse consumidor, ok? É a possibilidade do próprio consumidor escolher onde ele vai ajuizar a ação consumerista. Ele pode escolher, pode ser no domicílio dele, pode ser em outro local. Então, ele vai poder escolher. Não admite cláusulas abusivas. Então, cláusulas abusivas em contrato do consumidor não são admitidas. Então, já existe no âmbito da União Europeia uma proteção maior ao consumidor. Nós temos alguma coisa aqui no Mercosul? Tentamos unificar a legislação consumerista do Mercosul, mas não deu certo. Por quê? Porque o Regulamento Comum de Defesa do Consumidor, que foi proposto em 1997, ele era pior do que o nosso CDC. E aí, o que ia acontecer se eu ratificasse esse acordo, esse regulamento? O Código de Defesa do Consumidor seria extinto. Lei posterior revoga lei anterior. O Regulamento Comum de Defesa do Consumidor ia revogar o nosso CDC. E nós íamos perder direitos consumeristas. Então, esse regulamento comum não passou, tá bom? Ele era muito fraco, então ele não passou. Hoje, no âmbito do Mercosul, nós não temos um regulamento comum. Nós não conseguimos ainda uniformizar as normas trabalhistas aqui no nosso mercado comum. Então, o que nós aplicamos? A lei mais favorável ao consumidor, seja ele argentino, seja ele brasileiro, seja ele paraguaio, seja ele uruguaio, seja ele venezuelano. É consumidor? Então eu vou aplicar qual norma? Aquela que for mais favorável para esse consumidor final, tá? O que vocês precisam saber além disso? Normas e tratados internacionais em matéria de transporte aéreo existe, tá? Existe. Nós assinamos as convenções tanto de Varsóvia quanto de Montreal relacionadas a transporte aéreo. Isso é norma específica?
Então, quando nós formos falar de mala extraviada, atraso de voo, que mais? Espera interminável de voo, que você fica dentro do avião e o avião não decola e eles não te dão nem água, tá? Cancelamento de voo, overbook. Então, tudo relacionado a transporte aéreo de passageiros. Nós ratificamos essas duas convenções. Como são normas específicas, elas têm prevalência sobre o CDC, tá bom? Então, em matéria de transporte aéreo de passageiros, como nós temos normas específicas, vai prevalecer a Convenção de Varsóvia e a Convenção de Montreal, ok? Então, atenção com relações consumeristas. Por que eu estou falando isso? Porque eu vi em uma questão da prova de vocês, tá? Questão consumerista relacionada a transporte aéreo, Convenção de Varsóvia, Convenção de Montreal. Eu vou até colocar nas minhas ações, né? Que meu marido brinca, todo mês eu recebo dinheiro da TAM. Realmente, todo mês eu recebo dinheiro da TAM, da Gol, da Azul, tá? Então, eu vou até colocar lá no meus dos direitos as convenções de Varsóvia e Montreal, tudo bonitinho, para mostrar para o juiz, não é? Que eu conheço das leis brasileiras. Tá? Então, atenção, transporte aéreo vai prevalecer, neste momento, as convenções relacionadas a transporte aéreo internacional. Por quê? Porque elas são normas específicas, tá bom? E aí o arrependimento, já matou, né? Chegou aqui, parece que não cabe na minha gata, eu tô morrendo de raiva. Médicos cubanos movem ações nos Estados Unidos contra a OPA, empresas contratantes, e o Brasil por trabalho escravo. Sim, acontece, tá? Acontece. O trabalho é exercido no Brasil? É. A competência é do Brasil? É. Trabalho análogo à escravidão. Sim, tem mesmo, tá? Tem de fazer isso mesmo. Queridos, alguma dúvida? Não? Não? Alguma dúvida? Então, essa é a nossa última aula. Semana que vem, ok? Eu vou trazer alguns exercícios que eu vou deixar no Moodle, uma revisão geral, porque tudo pode cair na prova. Lembrem-se, né? A prova do segundo bimestre é o conteúdo do semestre inteiro. Então, eu vou deixar umas questões lá no Moodle, vou deixar material relacionado às sucessões, relacionado ao direito do consumidor, tudo. Vou deixar para vocês lá no Moodle e semana que vem vou fazer a revisão. Quem quiser participar, sinta-se à vontade. No mais, um beijo para vocês. E quem vier, até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até. Lembrando